E aí eu trago a vocês a professora doutora Sônia Rocha, com o tema de formação de professores alfabetizadores, suas múltiplas determinações e possibilidades do seu vir a ser. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nesse grupo. É uma alegria, como o professor Teran já colocou aí, é uma alegria imensa retornar a casa, né? Eu sou a filha pródiga, né, professor? Que foi pesquisar em outras áreas. Mas eu fico muito feliz, né, de voltar a esse grupo. Saber que a gente deixou um fruto, né? Por mais que eu tenha ido para outros lados, o fruto ficou, né? Eu tomei até um susto quando a Ana Márcia e a Sâmia estiveram aqui comigo para buscar os brindes de hoje, né? E elas pediram para tirar uma foto com a autora do livro. E eu fiquei muito sem graça. Então, é uma alegria saber que os frutos ficaram, saber que esse grupo de pesquisa surgiu em função do trabalho que a gente realizou junto com o professor Teran no mestrado, saber que do nosso trabalho surgiu uma linha de pesquisa dentro do mestrado. Então, é uma gratificação muito grande, né? Saber que a nossa obra, a pesquisa que nós fizemos, que foi tão suada, tão difícil e desafiador, mas que virou uma obra, um livro que hoje ajuda tanta gente, né, a se introduzir nessa temática que para nós foi tão difícil, que tinha tão pouco material para a gente trabalhar, e nós deixamos de verdade, né, tanto eu como o professor Teran, nós deixamos dessa nossa parceria, ficou um legado, e que vocês levam à frente, assim, muito bravamente, muito lindamente, quando a gente vê o professor colocando os artigos, os produtos, né, os processos que foram gerados a partir dessa experiência que nós tivemos no mestrado. Então, isso é motivo de muita alegria, e voltar aqui com vocês me deixa muito feliz. Como vocês já ouviram a Ana falar do tema, eu trabalhei no período do doutorado a temática da formação do professor alfabetizador. Como que a autora, a pesquisadora dos espaços não formais para o ensino de ciências, de repente vai lá para a alfabetização, pesquisar a formação do professor alfabetizador, né? Então, isso diz muito sobre, inclusive, a teoria que eu escolhi para trabalhar no doutorado, que é a teoria histórico-cultural, que é a teoria que é desenvolvida por Vygotsky e seus discípulos, vamos dizer assim, não é? Que tem muita relação com as necessidades humanas, com as necessidades materiais de vida, as condições de vida e de educação que a gente tem e que vai nos fazendo pessoas e profissionais ao longo da vida, né? Então, a minha história, a minha biografia acabou me levando para essa temática da formação do professor alfabetizador. Quando eu fiz a experiência do mestrado, eu saí da graduação e entrei no mestrado. Eu não era professora, não atuava na escola. E eu fui para a escola no final do mestrado. Eu estava terminando o mestrado quando eu passei no concurso para ser professora pela CEMED, pela Secretaria Municipal de Educação. E ao entrar nessa vida profissional, né, até então eu tinha uma vida acadêmica, ao me tornar professora e ao concluir imediatamente o mestrado e atuar no ensino superior, também com disciplinas sobre alfabetização, tudo foi me conduzindo para me preocupar com a problemática dessa nova temática. Eu era uma professora recém-formada, que cheguei em turmas para alfabetizar, e eu não sabia como fazer isso, eu não tinha noção do que fazer com aquelas crianças que precisavam aprender a ler e escrever, e eu tinha a impressão de que eu fui formada por 6 anos e eu não dava conta dessa missão, dessa tarefa. E isso começou a me levar a essa preocupação da formação do professor. Então, quando eu entrei no doutorado em 2013, pela UFAM, já também com uma necessidade institucional, porque, como o professor disse, não existia ainda o doutorado na área do ensino de ciências específico. Aí entra uma necessidade material, né? Ou você faz doutorado em educação aqui, ou você vai para fora do estado, e não era uma opção para mim. E, além disso, a minha formação inicial era o normal superior com pedagogia. E todos os concursos que abriam
Nós que estávamos formados como mestre em ensino de ciências, a gente acabava ficando fora, porque a nossa formação inicial não combinava com a nossa formação final. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de igualar a minha formação, equivaler a minha formação inicial com a formação final, fazendo doutorado em educação. Foi essa a história desse caminhar, não é? Essa questão da necessidade pessoal que eu tinha com a necessidade coletiva, porque se eu estava passando por aquelas questões da formação que eu não tinha, isso não era uma questão minha, mas era uma questão dos professores, né, dos primeiros anos. Isso me levou ao problema da minha tese. Então, o problema da minha tese, ele está voltado justamente para a questão da formação. Quais as condições histórico-culturais da formação de professores alfabetizadores no Brasil, de modo geral, em uma escola particular, para promover a apropriação dos conhecimentos sobre a alfabetização infantil na perspectiva da formação do pensamento conceitual dos professores. Esse problema de pesquisa foi o que nos guiou durante os 4 anos, né? Na verdade, o que nós quisemos fazer foi analisar quais eram as condições reais que os professores tinham nos seus processos de formação, né? Para se apropriar de conhecimentos que eles precisariam para alfabetizar as crianças. Em linha geral, é isso. E não qualquer conhecimento, não um conhecimento do senso comum, mas um conhecimento realmente que formasse um pensamento conceitual. Qual era o repertório de conceitos que esses professores estavam tendo acesso e se apropriando em seus processos formativos, tanto inicial como na formação continuada. E aí, buscando alcançar esse objetivo geral, nós estabelecemos 3 objetivos. A princípio, nós partimos de uma teoria, né? Então, nós temos aí um óculos para ver esse processo de formação. Nós quisemos compreender quais eram as contribuições da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Então, o que essa teoria podia contribuir para a gente enxergar essa realidade da formação de professores. Um segundo objetivo, nós quisemos entender como que estava configurado esses processos de formação no Brasil, como que vinha sendo feita a formação do professor alfabetizador. E, no terceiro momento, um terceiro objetivo era avaliar a construção de um processo formativo colaborativo. Esse foi o nome que eu dei para o processo que eu construí junto com as professoras que participaram. Então, essa pesquisa se configura como uma pesquisa com formação, né? Ela é uma pesquisa com formação. Esse foi um outro desafio que eu me coloquei, não bastava ter mudado completamente de tema, de espaços não formais para a formação do professor alfabetizador. Eu ainda acrescentei mais um desafio, que foi trabalhar a pesquisa alinhada à formação. E nós construímos um processo formativo, né, que nós acreditávamos ser o mais significativo para os professores se apropriarem dos conceitos necessários para a alfabetização. E aí, nosso objetivo era avaliar esse processo junto com os professores, se realmente isso se configurava como um caminho para a formação de professores alfabetizadores, um caminho para a formação continuada desses professores. Esses objetivos, para alcançar esses objetivos, eu criei, junto com a minha orientadora, um desenho que desse conta da gente, ao mesmo tempo, fazer uma pesquisa e um processo formativo dos professores. Então, esse foi o meu principal desafio, e isso que eu acho que, para o grupo de pesquisa, pode ser uma contribuição muito grande, né, para quem tem interesse em fazer esse tipo de pesquisa, falar um pouco dessa minha experiência. O primeiro desenho que nós fizemos da pesquisa, que nós pensamos para fazer a pesquisa com formação, foi trabalhar com a observação, a autoscopia e o grupo dialogal. Eu não sei se todos vocês conhecem a metodologia da autoscopia para pesquisa, mas é um processo que a gente filma o professor na prática e depois ele mesmo analisa esse vídeo e você vai num processo formativo junto com ele
discutindo as práticas deles a partir do que ele está observando. Então, nós tínhamos, a princípio, pensado nessas 3 propostas para dar conta da pesquisa com formação. No entanto, como a vida não está nem aí para o nosso planejamento, né, ela não respeita o que a gente planeja, toda a situação que nós vivemos durante a pesquisa, a realidade da escola, os desafios que a escola estava passando naquele momento, vamos pensar em 2014, 2015, chega a GID nas escolas, né? E aí chega o Instituto Áquila e toda aquela situação que os professores viveram na CEMED nesse período, com essa chegada, com essa adaptação, uma nova metodologia, uma nova forma de gestão, uma nova cultura. E nós estávamos na escola fazendo pesquisa e precisamos nos adaptar, porque alterou muita coisa. E o desenho, que a princípio tinha as 3 técnicas, foi preciso ampliar, foi preciso olhar com carinho a situação dos professores, fazer o que era possível para aquele momento, adaptar o que não era possível fazer, buscar outras formas que nós pudéssemos chegar aos objetivos de formar e, ao mesmo tempo, investigar a realidade da alfabetização e da formação do professor alfabetizador. E aí, todo esse resultado, nós chegamos nessa sistematização, né, dos dados, dos conceitos que nós estudamos. Mais um. Aí, parou. E aí a tese ela ficou com essa configuração. Ela tem 3 capítulos principais, né? A pesquisa com formação, processos formativos de professores que alfabetizam e as contribuições da teoria histórico-cultural para essa formação. E aí nós fizemos mais um capítulo de síntese, que nós chamamos de nossas conclusões, e aquilo que a gente conhece como considerações finais ficou com o título de Para Não Terminar. Nesse primeiro capítulo, aí aqui uma coisa que eu gostaria de falar também é que a tese que nós construímos, ela foge, eu não sei se vocês no grupo de pesquisa têm experimentado também essa forma de fazer, mas ela foge àquela estrutura tradicional das teses e das dissertações, né, da fundamentação teórica, da metodologia e dos dados. Ela foge a essa organização, a essa sistematização. Todos os 3 capítulos, eles já trazem dados. Todos os 3 capítulos, eles têm fundamentação teórica. Então, eles são interdependentes, né? Mas você pode ler o capítulo individualizado sem precisar ler a tese toda. Então, ele é construído de uma maneira diferente. Toda a tese ela é construída articulando dados da realidade e o conhecimento que a gente já tem construído a respeito daquele objeto que está sendo estudado. E o primeiro capítulo, nós falamos sobre o contexto da pesquisa, os procedimentos que nós fizemos para produzir os dados, né, que é a metodologia do trabalho, e os procedimentos de análise de dados. E aí, como eu falei, né, como esse capítulo já traz dados, nessa parte do trabalho nós analisamos todo o contexto da escola, essa chegada da GID na escola, essa perspectiva de gestão e de educação, analisando com os autores que discutiam isso, né, e tudo mais. E uma das coisas que nós observamos foi essa sobrecarga de muitas coisas para a escola, e lembramos dessa analogia e dessa metáfora que Nova fala, né? Ele coloca algumas instituições parecem caminhões enormes carregando toneladas, mas eles têm rodinhas de bicicleta no lugar de pneus grandes. Então, é muita coisa em cima da escola, né? Parece que tudo que a escola tem que dar conta daquilo que a sociedade não consegue fazer, vai para a escola realizar, né? Então, como eu já falei lá no começo, aqui também apresenta esse percurso, como foi que eu fiz essa mudança do desenho de pesquisa, né? O trabalho de construção e reconstrução dos procedimentos, a necessidade de associar diferentes técnicas de pesquisa, o desafio para conjugar pesquisa e formação. E quais foram as categorias de análise que nós utilizamos para olhar para esses dados? Lembrando que a gente parte de uma teoria, né, a THC, a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky. E aí, dessa teoria, nós pegamos 3 categorias que esses autores trabalham
para analisar os dados que nós fomos encontrando da realidade, ou que nós fomos construindo, né? Que é a apropriação da linguagem escrita, o conceito de formação de conceitos, que era algo que eu havia tido contato com a colega de mestrado ainda, a Rosa Marins, né? A Rosa Marins, no mestrado, ela trabalhou formação de conceitos no ensino de ciências, e o conceito de vivência, que o Vygotsky traz também. Então, foram as 3 categorias que balizaram o nosso olhar para essa realidade. Já no segundo capítulo, todo o segundo capítulo ele vai trabalhar sobre, para tentar dar conta daquele segundo objetivo que nós estabelecemos, de olhar para a formação do professor que alfabetiza no Brasil. Então, nós trouxemos os autores que discutem a história da alfabetização, da formação específica de formação de professores, nessa lógica neoliberal, né, na forma como é construída a educação brasileira. Nesse capítulo também, nós trouxemos as concepções de alfabetização que estão presentes na história da alfabetização no Brasil, e trouxemos principalmente a concepção de alfabetização da teoria que nós estamos nos sustentando, que é a concepção da alfabetização na THC. Nessa análise da formação dos professores, o que é que nós levantamos como dados? Né? Que essa formação, esses processos formativos, nessa perspectiva neoliberal da formação dos professores, os programas macros, que vêm, né, do governo federal, de uma forma generalizando essa formação para todo mundo, massificando, nós observamos que ela tem um caráter muito mais voltado para o aspecto prático, técnico, tende a desvincular a forma de conteúdo, perde o sentido da teoria e da prática, e são programas, muitas vezes, prescritivos, né, que tem essa perspectiva de que se cria uma política pública e a formação vem para fazer com que o professor bote essa política pública em prática. Então, é aquele professor tarefeiro, né? Por outro lado, nós temos os sujeitos dessa formação, que são os professores que têm as suas biografias, os seus repertórios de conhecimento, suas vivências, seus significados e sentidos. E aí nós fizemos uma análise nesse segundo capítulo de como que esses sujeitos se encontram com esses processos formativos, tanto os macros como os oferecidos pela própria Secretaria de Educação, como que eles se relacionam com esses processos, como que eles avaliam esses processos, como que eles percebem, o que eles conseguiram aprender nesses processos. Nós tratamos disso no segundo capítulo. Uma das coisas que nós identificamos foi a perspectiva de alfabetização e letramento como quase que hegemônica, né? Assim, nós temos a alfabetização e letramento, e ela, por existir e ser oficial, parece que não existe outras formas da gente olhar para o processo de alfabetização que não seja por essa perspectiva, né? Nós temos também outras, como o conjunto autônomo de competências, o processo, a alfabetização como processo de aprendizagem, que é a perspectiva da Emília Ferreira, né? E o processo de alfabetização como texto, que é a alfabetização considerada como um processo discursivo, né? Que entra mais no campo da THC. E aí, pensando nessa perspectiva de alfabetização para a teoria histórico-cultural, pode passar, né? Devagarinho, mais um. Aí. O processo de alfabetização, na perspectiva da teoria histórico-cultural, ele é entendido como algo específico de um processo maior de desenvolvimento da criança ou do adulto que está sendo alfabetizado. No caso aqui, eu estou falando da criança, né? A tese foi feita na alfabetização infantil. Então, existe uma preocupação maior de um processo de humanização, de apropriação das criações do gênero humano. Para isso, existe o processo de formação da função simbólica, né, que é feito lá, começa lá na primeira infância, com a educação infantil, com a criação, com o gesto, faz de conta, o desenho, que a gente chama de pré-história da escrita. E é por isso que a gente luta na educação infantil para que essas atividades estejam presentes, porque elas são essa pré-história da escrita. É por meio dessas atividades que a criança desenvolve a função simbólica, que é a capacidade de representar uma ideia no símbolo,
né, de reconhecer no símbolo uma ideia, olhar para um símbolo e ver que aquele símbolo não está ali por ele mesmo, mas ele é um signo de uma ideia. Então, essa função ela é desenvolvida nessas atividades do faz de conta, do desenho, à medida que a criança pega uma tampa de panela e usa como um guidão de carro para dirigir um carro, brinca de dirigir o carro, ali não é mais uma tampa, né? Ali é um volante. Então, ela está desenvolvendo a função simbólica. Depois disso, a gente fala da alfabetização como processo de apropriação da linguagem escrita como um instrumento cultural complexo, com uma função psíquica superior. Então, para a gente, quando uma criança se apropria da linguagem escrita, ela não está simplesmente se apropriando de uma técnica, mas ela está se apropriando de uma função, ela está formando uma função psíquica humana, própria dos humanos, que faz com que, a partir daquele momento, ela pense e haja de uma outra maneira. Então, isso é um instrumento do gênero humano que precisa ser apropriado pela criança. E aí, dentro disso, está o processo de alfabetização, que é a sistematização dessa apropriação da escrita, como totalidade, não como uma técnica, não como algo de treino. Então, no capítulo 3, nós vamos discutir agora os processos de formação que nós fizemos com os professores, que é esse processo formativo colaborativo. Nós trabalhamos também como que se dá essa formação do pensamento conceitual e como que o conceito de vivências e as vivências das próprias professoras entram nesse processo formativo colaborativo. Nós chamamos de processo formativo colaborativo porque nós partimos, né, isso foi algo que veio do mestrado. No mestrado, quando eu estava na pesquisa de campo, lá na pesquisa de campo, eu tomei a decisão de fazer minha pesquisa do doutorado desse jeito aí. Foi lá no mestrado ainda, em 2007, quando eu fazia minha pesquisa de campo, 2007, 2008. Porque naquela minha inexperiência como pesquisadora naquele momento, e pela limitação do próprio mestrado, do tempo que nós temos para fazer, tudo que eu fiz com as professoras foi eu que levei, foi eu que planejei, foi eu que pensei lá dentro da sala de estudantes do mestrado e fui para a escola com meu projetinho lá, querendo que as professoras entrassem nesse barco comigo, né? E lá eu enfrentei muitos desafios e a realidade de entender que eu estava querendo que as pessoas se envolvessem num projeto, numa pesquisa comigo, que era uma necessidade minha e não uma necessidade delas. Então, para o doutorado, eu fiz uma promessa para mim mesma naquele momento que a minha próxima pesquisa ela surgiria da necessidade das professoras, teria participação delas, e teria como base o conhecimento científico, né? Evidentemente. Então, surgiu essa tríade aí que eu chamei de processo formativo colaborativo, porque realmente elas participavam desde o planejamento, da montagem do cronograma, da escolha dos temas, tudo elas fizeram junto comigo. Porém, clica mais uma vez, Sônia, por favor. A pesquisa foi mostrando que essa necessidade das professoras, quando eu fui fazer os processos de otoscopia com ela, o que eu fui observando? Que quando a gente não tem um repertório de conceitos, nós nem sabemos identificar as nossas próprias necessidades. Nós nem sabemos que existe uma necessidade de formação. Então, eu observei durante a pesquisa que era necessário também criar novas necessidades. E com relação ao conhecimento científico, a pesquisa foi me mostrando que não existe um conhecimento científico hegemônico, que existem muitas perspectivas, existem muitas formas de pensar a alfabetização, existem muitas propostas, e que não existe um conhecimento científico específico dado para todos sempre, como eu imaginava lá no começo, quando eu comecei a pesquisa. Pode passar. Pode. Isso. Mais um.
Então, a formação do pensamento conceitual, ela tomou como base porque nós entendemos que era preciso que os professores se apropriassem de um sistema de conceitos que possibilitasse compreender o processo de alfabetização. Né? O sistema de conceito que fizesse com que ele olhasse para a realidade dos seus alunos, da sua sala de aula, e buscasse nesse sistema condições para agir. Né? Um arcabouço de conhecimento que possibilitasse a ação de forma científica, profissional, baseada naquilo que a humanidade já construiu a respeito do processo de alfabetização. Aqui eu coloquei 2 slides como exemplo de como foi o meu movimento com a professora, e aí aqui tem um diálogo meu com ela para explicar para vocês mais sobre a questão do conceito, que eu só vou explicar depois da apresentação, se vocês se interessarem, se der tempo, porque aí aqui a gente precisa se deter um pouquinho para entender o que eu estou considerando aqui como pseudoconceito e como que isso se deu realmente na pesquisa. É mais para mostrar como que foram as minhas análises em relação a esse processo junto com os professores, tá bom? O conceito de vivência que nós trouxemos na tese foi porque esse foi o último conceito, foi a última categoria de análise que surgiu do meu trabalho. Na verdade, antes era uma outra categoria que tem isso, né? A gente como pesquisador, a gente precisa estar muito atento àquilo que o objeto de pesquisa e que os dados da gente vão solicitando à medida que a gente vai realizando a pesquisa. Então, quando eu fiz o projeto, era uma outra categoria chamada de atividade de ensino, na verdade. Ao longo da pesquisa, a atividade de ensino, apesar de ser importante, ela foi perdendo espaço para o conceito de vivência. A gente foi vendo que o conceito de vivência ele foi pedindo passagem, pedindo espaço nessa pesquisa. Por quê? Porque eu tinha 2 professoras, eu fiz a pesquisa com 2 professoras, eu acompanhei elas por 1 ano, e as 2 professoras, se a gente olhasse na superfície, no fenômeno, a gente diria que elas tinham as mesmas condições para estar na sala de aula. As 2 eram concursadas, as 2 tinham nível superior, as 2 eram mulheres, as 2 vinham mais ou menos da mesma faixa econômica, social, mas o que fez com que a gente buscasse esse conceito de vivência? É que a pesquisa, o processo formativo que nós fomos desenvolvendo com elas, foi muito diferente para uma e para outra. Muito diferente. E aí, o que acontece? E aí nós voltamos e fizemos um levantamento das experiências dessas professoras com a língua escrita, das experiências dela com a formação, com como foi o processo delas ao longo da vida para chegar a se tornar professora, estar numa sala de aula alfabetizando. E aí sim foi possível a gente perceber quais eram os impactos das condições de vida e educação de cada uma no desenvolvimento delas, que é um pressuposto da teoria histórico-cultural, que nossa personalidade ela é formada a partir das condições de vida e de educação que nós temos ao longo da vida, das nossas vivências. Né? Pode passar, tem mais um aí. Vivência, o conceito de vivência, ele interrelaciona essas 2 situações. O meio onde nós vivemos e a nossa condição de interpretar esse meio. Então, a vivência, ela é isso. Ela é essa capacidade que nós temos de interpretar os fenômenos a partir do meio em que nós estamos e daquilo que nós trazemos na nossa personalidade. Pode passar, tem mais um? Pode passar. Estou preocupada com o tempo, está acabando. Então, nas nossas considerações finais, né, para não terminar, eu coloquei aqui exatamente como estava na tese.
Nossa pesquisa possibilitou sustentar que, apesar do discurso mostrar a preocupação com a formação dos professores alfabetizadores, haja visto os programas nacionais voltados para esse fim, os processos formativos, tanto inicial como continuados, têm sido insuficientes para formar nos professores um sistema de conceitos que possibilite compreender o processo de alfabetização de crianças. São processos que, ora, se restringem à veiculação de ideias gerais sobre o processo de alfabetização. Isso tem muito a ver com a formação inicial. A gente aprende as ideias, as teorias muito superficialmente. Ora, se limitam a prescrever aos professores técnicas de concretizar a concepção de alfabetização oficial. Está muito relacionado às propostas de formação continuada dos programas nacionais, especialmente. Mas processos formativos mais colaborativos, que tenham como objetivo a formação do pensamento conceitual e o desenvolvimento pleno dos professores e professoras, são viáveis e necessários. Então, a tese ela vai se sustentando ao longo do trabalho. Quem tiver a oportunidade de ler o trabalho vai vendo que realmente é possível que sejam formados conceitos nos professores, não é? Que ter uma formação que tem esse objetivo de formar conceitos, mas precisa um trabalho para isso, né? Porém, dependem de mudanças de concepção e estruturais que deem reais condições aos professores para se apropriarem dos conhecimentos necessários à sua atividade. Pode passar. Aí foi uma experiência da outra professora, que também eu posso comentar um pouquinho depois. Isso aí já são as atividades que ela fez a partir da formação. E aí aqui eu quero dar mérito também para a Celeste, que está aqui na live. Essa professora, ela tinha tanto a minha parceria como formadora, como pesquisadora, como nesse mesmo ano chegou à escola, junto com ela, o programa de tutoria educacional, que é o programa que eu estou hoje, escolhi justamente por conhecer essa experiência durante a pesquisa, né? Então, pedi para ir para a formação para esse programa, em função disso, e ao final da pesquisa ela relatou que ela chegou na escola como eu cheguei lá em 2008, sem saber o que fazer com as crianças, e ela disse que se não fosse a formação que ela teve comigo na pesquisa e a formação que ela teve com a Celeste ao longo do ano no programa de tutoria, ela não sabia o que seria dela, né? E aí ela fez, isso aqui já foi resultado do trabalho que a gente desenvolveu lá com uma das professoras da pesquisa. Pode passar. Aqui também tem uma fala dela que mostra como que ela fazendo a avaliação desse processo formativo, isso já na entrevista coletiva, no final da pesquisa, eu pedi para que elas avaliassem, né, se havia uma contribuição, se havia contribuído e tudo mais, e aqui a gente vê como uma mudança de conceito altera toda uma prática do professor, né? Ela dá o exemplo aqui do conceito de agrupamentos, que nós, na alfabetização, trabalhamos muito esse conceito de agrupar as crianças, né? Por exemplo, eu coloco aqui, né? Por exemplo, essa questão dos agrupamentos. Antes, quando eu fazia trabalhos em grupos, eu não me preocupava em colocar por níveis. Aqui a gente está falando da psicogênese da língua escrita, né, da Emília Ferreiro. Não me preocupava em colocar por níveis os grupos. Eu colocava aleatório. Eu achava até que era melhor colocar um que sabia muito com aquele que sabia pouco. Mas, na verdade, não funciona, porque só quem faz é o que sabe mais, e o outro quase não faz nada. Fica só esperando. E hoje em dia, quando eu faço isso, agora, por exemplo, uma vez na semana, eu estou brincando de abecedário com eles em duplas. E coloco os que têm níveis próximos e sai muita coisa que antes não saía. Então, eu vejo que é melhor, que eles se preocupam mais em fazer. Tudo isso deu para refletir. Então, aqui a fala da professora Oceane mostra para a gente como que um processo formativo alterou um conceito que ela tinha e como essa mudança no conceito muda radicalmente a prática da professora e muda radicalmente a ação dos estudantes, a condição da criança a aprender. Então, aquela criança que antes era passiva se torna ativa no processo de aprendizagem da leitura
por uma mudança na prática da professora. E aí, para mim, essa fala da professora Anne, ela é assim uma síntese da importância da formação. Aqui ela não relatou aqui, uma criança que tem melhor condição de vida, outra que não tem, essa criança aqui é porque o pai ajuda, o outro não tem. É claro que isso tudo influencia, mas aqui, pelo relato da professora, ela está mostrando que foi uma mudança na forma dela enxergar o processo de alfabetização que trouxe uma alteração significativa para a sala de aula. Então, isso é a síntese do que a gente entende como um processo de alfabetização, como a gente entende como a importância da formação do professor para alfabetizar. Ele conhecer, ele saber os conceitos que estão envolvidos nesse processo para ele organizar melhor a sua prática. Pode passar. Então, nessa pesquisa, ressignificamos o nosso próprio processo formativo, percebendo-nos como objeto e sujeito de explicações da THC. Então, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando, eu estava me sentindo como parte da pesquisa, porque tudo aquilo que estava acontecendo com elas, no processo que eu estava conduzindo, estava acontecendo comigo durante o doutorado. Formação de uma nova necessidade, no meu caso, ajudar a formar os professores alfabetizadores na perspectiva do pensamento conceitual. A THC pode oferecer, sim, subsídios importantes para pensarmos a formação de professores alfabetizadores. Dentre as possibilidades que a THC pode trazer, nós podemos citar. Pode colocar, Sandra. A escola como espaço formativo permanente, desde que sejam garantidas nessas condições. Continuar o investimento na formação contínua, estrito sensu, os professores precisam continuar estudando, né, a fazer as especializações, mestrado, doutorado, realmente ainda pensando nesse processo de alfabetização. Pode passar. Repensar os espaços dedicados à formação do alfabetizador nos currículos de pedagogia, também é uma necessidade que nós vimos com a tese. Pode passar. A pesquisa mostrou uma profunda necessidade de se refletir sobre a situação dos professores alfabetizadores quando precisam realizar sua atividade de ensino. De tudo que discutimos, não é exagero dizer que as condições apresentadas nessa pesquisa, a ausência dos conhecimentos necessários à sua prática, cobranças institucionais, condições materiais, condições de vida, as professoras e as crianças carecem de condições mais humanas para se desenvolverem plenamente, e isso inclui também a possibilidade de desenvolver plenamente uma modalidade da linguagem tão poderosa como é a escrita. Pode passar? Concluímos com a certeza de que, considerando o ponto de onde partimos, alcançamos resultados significativos quanto ao objeto de estudo e quanto ao nosso desenvolvimento como pesquisadora, formadora e alfabetizadora. Mas, para alcançar o ponto de chegada, o máximo desenvolvimento das capacidades humanas, pelo menos no tocante ao conhecimento produzido sobre o processo de alfabetização e de formação dos professores alfabetizadores, na perspectiva da THC, um longo caminho está aberto à nossa frente. Dá um cliquezinho, Sânia, por favor. Ponhamos-nos, pois, a caminho. E aí eu encerro, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, ao grupo pelo convite, agradecendo aos deuses que proporcionou o meu reencontro com o professor Teran, que possibilitou eu estar aqui hoje fazendo esse encontro com vocês, e eu estou aberta para conversar com vocês sobre a tese. Obrigada.